Fala pessoal, Fabrício Lisboa aqui falando e começando mais um vídeo aqui para o canal Manda Pra Render. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o ambiente aqui de uma academia, galera. Esse é um ambiente que eu ainda não tinha gravado nenhum vídeo aqui no canal e no fim das contas é um dos mais importantes também, né? Ele vai estar presente aí em praticamente todos os lançamentos que a gente ilustra aqui no estúdio. Legal? Então, como eu tenho feito aí nos outros vídeos, eu vou mostrar primeiro o arquivo de 3D Max, mostrar tudo da organização dele, composição, iluminação, câmera, e num segundo vídeo eu vou fazer a pós-produção dessa imagem. Legal? Então, se vocês estão gostando desse formato, pessoal, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve aí também no canal se ainda não tiver inscrito e ativa as notificações para receber alerta quando tiver vídeo novo. Indica a gente para alguém também que possa se interessar, algum amigo, alguém da área aí que você conhece. Legal? Então, bora lá, já vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Eu já estou com o arquivo aberto aqui e a primeira coisa que eu já vou mostrar para vocês é que nesse caso o cliente acabou contratando duas imagens desse espaço. Olha só, essa aqui foi uma das câmeras aprovadas e essa daqui foi a segunda câmera. Claro que a gente fez várias outras opções, né? Esse é um ambiente aqui que cabiam várias opções de câmera e no fim das contas ele acabou optando por esses dois ângulos, certo? E bom, nesses casos você pode estar se perguntando aí se eu cobro diferente na segunda imagem, se ela é mais barata, porque já está tudo feito, né, para a primeira câmera. E isso é uma coisa que acontece, realmente é comum, né, do cliente primeiro contratar uma imagem e aí depois que já está com o ambiente pronto, já está com tudo modelado, ele acaba querendo uma segunda imagem e acaba usando aquele argumento de que já está tudo modelado, se não dá para fazer de graça ou se não dá para cobrar aí bem mais barato. E eu vou dizer o que eu faço, tá pessoal? O que eu acho que é o correto. Independente se você já está com tudo modelado ou não, a gente sabe que existem outros trabalhos que independem, né, desse primeiro ambiente, dessa primeira imagem que você já fez. Até relacionado à iluminação, né? É claro que a gente consegue aproveitar muita coisa, né, da iluminação, mas vai ter situações que a gente vai ter que acabar fazendo um ajuste, até mesmo da composição da cena também. E outras questões que não tem muito o que fazer, por exemplo, a pós-produção, a renderização, isso tudo a gente não tem como aproveitar, né, de uma imagem para outra. Então, quando acontece esse caso do cliente me solicitar uma segunda imagem, depois que eu já estou com o ambiente pronto, eu vou fazer uma análise, né? Primeiro eu vou entender quem é o cliente, qual é o tamanho do projeto que eu estou fazendo para ele, e vou ver o que é possível, se dá realmente para aplicar ali um pequeno desconto, ou se não, se realmente vai ser o preço cheio da imagem. O que a gente precisa entender é que o valor que essa segunda imagem vai trazer para ele é exatamente o mesmo da primeira, né? Então ele vai divulgar nas redes sociais, ele vai publicar no site, vai fazer o folder, vai colocar as imagens em outdoor, em placas e assim por diante, né? No stand de vendas. Então o que essa imagem vai agregar para o projeto, né? Para as vendas do projeto, é exatamente o que a primeira imagem também vai. Então a gente não pode cair nessa lábia aí do cliente, né, de que já está tudo feito, me faz aí mais uma imagem de graça ou me dá aí um desconto generoso. O que eu faço e o que eu deixo aí como uma sugestão é de aplicar um pequeno desconto, certo? Se acontecer isso daí, você fala, legal, a gente já está com o ambiente modelado, o que eu consigo fazer é te dar 10% de desconto nessa segunda imagem. É assim que eu costumo fazer e os clientes entendem toda essa questão, certo? Então, dito essa questão dos ângulos e das câmeras, só queria mostrar aqui para vocês, ó, a gente usa aqui um script que ele chama Camera Resolution Modifier, certo? O que ele faz? Você consegue colocar várias câmeras no ambiente e colocar aqui o aspecto, né, o formato delas independentes. Você não precisa vir lá no Render Setup e alterar aqui. Então, por exemplo, eu estou nessa câmera, essa câmera widescreen que ele aprovou, e ela está com essa proporção aqui, ó, de 3.8, certo? Quando eu venho aqui na outra câmera, olha só, ele já altera automaticamente, tanto na viewport
como também, se você for mandar o render, o que vai mandar é o valor aqui do modificador, tá? Isso daí é até importante para quem começar a usar esse script, tomar cuidado, porque se você manda o render e altera o valor só aqui no render setup, o que vai acontecer? O valor da câmera vai sempre sobrescrever esse valor aqui do render setup, e aí você vai correr o risco de renderizar uma imagem talvez no formato errado ou na resolução errada. Então, quando eu vou mandar a imagem em alta resolução, por exemplo, nesse caso aqui, ó, vocês podem até reparar que como é um projeto que a gente já finalizou, a gente renderizou a imagem final com esse tamanho, de 5.500 pixels, certo? Então, foi esse valor aqui que a imagem renderizou e não o valor que está aqui. Tá legal? Sempre ficar esperto, porque se aqui tiver, por exemplo, 2.000 pixels, que é o padrão que a gente faz quando é prévia, né? Quando as imagens ainda estão sofrendo as revisões, e se eu jogar o valor de 5.000 aqui e não jogar aqui, ele não vai realmente renderizar em alta resolução, tá? Eu falo isso porque realmente já aconteceu algumas vezes da gente achar que a imagem renderizou em alta resolução, até achou estranho, né? Porque ela renderizou rápido demais, fala, pô, esse render aí foi bem rápido, mas no fim das contas o que tinha acontecido é que ela tinha renderizado com resolução baixa, né? Com 2.000 pixels apenas, beleza? Então, mas esse script ele é bacana, ele é muito útil, só precisa realmente ficar esperto com essa questão aí da resolução, certo? Bom, falando ainda sobre a câmera, sobre os ângulos, né? O que acontece? Quando a gente tem dois ângulos, é importante a gente fazer uma análise e, se é necessário, fazer ajustes de composição de uma câmera para outra. E, na verdade, o que a gente acabou fazendo aqui? Ó? Por exemplo, esses pezinhos aqui, né? Esses dois kettlebells aqui. Se eu tivesse colocado eles, por exemplo, aqui desse lado, poderia ter ficado bom para esse ângulo? Com certeza poderia. Mas, eventualmente, se a gente olhasse aqui na segunda câmera, olha só, exatamente o que eu imaginava aconteceu. Ele acabou ficando escondido ali atrás desse banco. Então, nesse caso, a gente já pensou na composição que funcionaria para os dois ângulos, certo? Colocamos ele ali do outro lado e ele ficou bom para as duas câmeras. Da mesma forma, esses outros pezinhos que a gente colocou aqui, e assim por diante. Em relação aos equipamentos, também é importante a gente sempre ficar atento na hora de colocar a câmera, principalmente quando a gente está falando de uma academia, né? Essa recomendação serve para qualquer ambiente, né? Mas uma academia onde a gente tem os equipamentos grandes, né? Muita máquina e coisas que ocupam muito espaço na nossa tela, sempre pensar na composição e evitar deixar os equipamentos muito encavalados, né? Muitos elementos encavalados nos outros. Então, por exemplo, se a gente está olhando aqui, tem um equipamento aqui, tem uma esteira lá, eu posso talvez trazer ele um pouquinho para cá, olha só, para liberar a vista lá da esteira. Claro que a gente não vai alterar o layout definido pelo cliente, né? Ele mandou para a gente o layout, a gente precisa respeitar. Mas esses pequenos ajustes, né? Essas pequenas alterações em relação à posição dos equipamentos, é importante a gente fazer para buscar sempre a melhor composição possível, certo? Então aqui nesse caso, se a gente for reparar, acho que para as duas câmeras ficaram ok, a gente deixou aqui os pezinhos sempre visíveis para os dois ângulos e tomamos esse cuidado, beleza? Bom, falando agora sobre a área externa aqui, vamos só mostrar aqui rapidinho de novo dentro do ambiente. A gente só tinha janelas, né? Não tinha nenhuma porta que mostrasse a área externa, o que facilita um pouco mais, porque a gente acaba aí tendo que mostrar só a partir do peitoril para cima, né? Então, nesse caso aqui, a gente manteve da implantação do projeto só aquilo que realmente iria aparecer. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Eu sempre vou reforçar para você manter no seu arquivo de 3D apenas aquilo que importa, tá? Então, olha só, tudo aqui era o resto da nossa implantação. Então, aqui tinha até aqui um playground, aqui tinha um segundo playground, esse espaço aqui era da quadra, churrasqueira, aqui a piscina também, piscina infantil, piscina adulta. E no fim das contas, o cliente aprovou o ângulo, a gente viu aqui o que era importante manter, o que apareceria, e todo o restante a gente exclui do arquivo, para deixar o arquivo mais leve, tanto para salvar, para abrir, para renderizar, fazer prévia. A viewport também vai ficar mais leve. Então isso daí, cara, é fundamental, galera, para a gente ter realmente um aumento na nossa produção, né, na nossa produtividade.
porque senão esse arquivo aqui só para salvar, para abrir, para fazer o autoback, se você está com tudo na cena, vai demorar muito mais, é totalmente desnecessário. Legal? Claro que a gente mantém sempre um arquivo base, onde a gente vai ter todos esses elementos, caso precise, e se eventualmente o cliente alterou o ângulo, né, e aí começou a aparecer alguma coisa dessa região aqui do arquivo, por exemplo, a gente vai e dá um merge, né, puxa de novo lá do arquivo matriz e tá tudo certo, beleza? Então, só mostrando aqui a área externa mais uma vez, olha só, a vegetação está toda em proxy, inclusive essa daqui ela está em proxy também, deixa eu abrir aqui o grupo, mas provavelmente a gente deixou ela full mesh para fazer aqui, para visualizar como que estava aparecendo ali no render, mas prontinho, a gente já coloca ela em proxy também e deixamos sempre em proxy para realmente ficar mais leve aqui na nossa viewport. Em relação ao render, né, o proxy não vai fazer nenhum tipo de alteração no tempo de render ou algo do tipo, nem no peso do arquivo também. O principal realmente é em relação à viewport, né, deixar a viewport sempre o mais leve possível. Legal, galera? Bom, falado isso em relação à nossa área externa, deixa eu fechar aqui novamente o grupo. Opa, deixa eu selecionar alguma coisa lá de fora, vou fechar o grupo. O que é importante a gente sempre ficar atento numa academia, né, numa imagem de academia, galera? A gente acaba trazendo vários blocos de bibliotecas diferentes, a gente baixa lá, por exemplo, do 3D Sky, ou pega no ArcModels, em alguma outra biblioteca, e é sempre importante a gente unificar todos os acabamentos desses equipamentos, né? Porque no fim das contas, quando for comprar esses equipamentos, a grande maioria das vezes vai ser comprado tudo na mesma loja. Por exemplo, aqui nesse caso, se vocês repararam aqui, ó, a gente tem até o logotipo aqui da Companhia Atlética, porque esse nosso parceiro, ele tem uma parceria, né, com a Companhia Atlética e todas as academias dos empreendimentos são assinadas por ela. Então, existem aí sempre uma unidade, né, nos equipamentos em relação à marca deles. E aí é nessa hora que a gente vai pegar e unificar todos esses materiais, né? Então o couro aqui, o material aqui dos assentos, né, dos estofados, vocês reparam que a gente unificou, acabamos também colocando aqui no colchonete esse mesmo acabamento, os metais estão todos também unificados, e é sempre importante para não ficar aquela situação onde cada equipamento está com um cromado mais escuro, um cromado mais claro, ou um metal preto que está um pouco mais escuro que um outro metal preto. É sempre importante a gente tomar esse cuidado para a imagem ficar com uma harmonia, né, em relação a esses materiais. Legal? Bom, uma questão importantíssima, pessoal, em relação à academia principalmente, que isso vale também para qualquer outro ambiente que você está fazendo, obviamente, mas é um erro que eu vejo muita gente cometer quando a gente está falando de uma academia, que é em relação ao quê? É em relação às escalas dos equipamentos e dos elementos da cena, tá, galera? Eu imagino que é porque talvez uma academia não seja um ambiente que todo mundo gosta de frequentar e no fim das contas não tem tanta referência, né, memória, referência na própria memória desses elementos. O que eu quero dizer com isso, né? Você fazer uma cadeira ou um sofá numa escala errada, eu acredito que é muito mais difícil porque a gente está olhando para uma cadeira o tempo todo, né? Em todo lugar que a gente está, no escritório, em casa, enfim, a gente tem sempre ali uma cadeira, a gente já sabe, né, qual que é a medida padrão ou mais ou menos ali a média das medidas de uma cadeira. Agora, quando a gente está falando de um equipamento como esse, né, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais, ele chama elíptico esse equipamento. Ou se a gente está falando aí mesmo de uma esteira ou de uma bicicleta ergométrica, é mais difícil da gente ter essa informação na nossa memória. E aí, obviamente, qual que é a saída para isso, galera? Google, entra no Google, pega lá dimensões de uma esteira, acha lá uma esteira similar, ou se você conseguir encontrar exatamente a esteira que o cliente especificou, melhor ainda, né? Você vai lá, pega as dimensões dela e coloca na escala, tá? Isso daí realmente para tudo, então para esses pezinhos, para um banco, para bola de pilates, eu já cansei de ver imagens aí onde a bola de pilates ela está quase do tamanho da esteira, né? Então realmente tem algo muito errado em relação à escala.
E isso acaba matando o realismo da sua imagem, né? Acaba realmente comprometendo demais a qualidade final. A gente tem que tomar realmente esse cuidado, porque se você quer atender as construtoras ou realmente trabalhar com os grandes estúdios que fazem muito dessas imagens, esse é um cuidado esse é um erro, né, que a gente não pode realmente cometer. Beleza, galera? Então, falado sobre isso, deixa eu mostrar mais um pouquinho. Acho que eu vou até esconder aqui o forro. Fica até um pouquinho mais fácil a gente mostrar todo esse layout. Então, olha só. Esse foi o layout proposto pelo nosso cliente. Já falei sobre essa questão aí das composições. Deixa eu só voltar aqui com o forro, eu quero falar uma coisinha legal sobre ele. Olha só, vou isolar aqui o forro, o piso e esse outro forro branco aqui. A gente usa o plugin, o Floor Generator, para fazer piso. Acho que isso todo mundo usa, né? Então, se você olhar aqui, para fazer esses dois pisos, a gente usou o Floor Generator. Mas a gente usou também para fazer o forro, tá? Porque não importa se é piso, forro, se é um painel na parede, no fim das contas ele vai funcionar para tudo. Então, se você olhar aqui, a gente tem uma base e esse aqui da frente também foi feito com Floor. Acho que a grande maioria já deve conhecer esse plugin, ele é fantástico, né, para fazer pisos e painéis, e aqui inclusive a gente usou ele para fazer o forro, certo? Vamos só dar uma raio aqui mais uma vez. O que mais que a gente pode lembrar e falar aqui desse espaço? Bom, em relação à composição, galera, a gente acabou colocando aqui só uns pezinhos, né, e aqui uns kettlebells, né, uns pezinhos diferentes. Mas para uma academia, o que seria legal também que a gente poderia ter feito? Colocado, por exemplo, uma garrafinha, certo? Ou colocado uma toalha aqui em cima do banco. Sempre ficar atento com isso, né? O que faz sentido a gente ter aqui nesse espaço. É legal também, você pode eventualmente achar uma toalhinha dobrada que vai estar aqui pendurada na nossa esteira. E assim por diante, tá? Ficar muito esperto com o que é o ambiente e o que cabe nele, tá? Em relação à produção e também a mesma coisa, né? Fazer essa análise em relação à iluminação da cena, certo? Eu já falei isso em outros vídeos também, fazer a leitura, né, do ambiente, né? Qual que é a história que esse ambiente vai contar, qual é o horário que ele vai ser usado. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma brinquedoteca, né, onde as crianças vão brincar, ficaria um pouco, não digo que ficaria errado, mas ficaria menos usual você fazer uma imagem totalmente noturna de uma brinquedoteca, porque a gente sabe que as crianças elas vão estar brincando ali durante o dia, certo? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma piscina, eu diria que funcionaria muito mais também uma iluminação fim de tarde ou uma iluminação diurna, e até cabe também uma iluminação noturna, né, para uma piscina, que ela vai acabar funcionando também, mas sempre fazer essa leitura, certo? Uma academia, eu diria também que qualquer horário do dia a gente consegue fazer, conseguiria fazer uma iluminação aí tanto diurna, como um fim de tarde, como noturna, porque a academia a gente sabe que é usada aí praticamente qualquer horário do dia, certo? Então, nesse caso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês a imagem que eu acabei não mostrando ainda do render final. Só um segundinho. Epa, peraí que ele trouxe para a cena sem querer aqui. De novo. Ok. Então essa aqui foi a imagem finalizada, tá? Já vou mostrar aqui o outro ângulo também. E aqui a gente optou para ir para uma iluminação mais noturna, certo? Lembrando que quando a gente fala iluminação noturna, não significa que precisa ser aquele breu, tá, galera? A gente não pode, na verdade, fazer uma imagem escura. Então, se você reparar, ela é uma iluminação noturna, né, que tem menos luz natural do que luz artificial, mas ao mesmo tempo a gente não tem áreas escuras, né? Os clientes eles sempre pedem para a gente deixar tudo bem visível, né, bem iluminado. Isso daí realmente vai até contra, às vezes, o que o programa quer que a gente, o resultado que o programa quer que a gente chegue, né? Porque se a gente for seguir ali fielmente o realismo, né, ele vai realmente reproduzir a iluminação, a física, né, a iluminação de um mundo real, e se a gente não tomar cuidado, vai acabar ficando com áreas muito sombreadas, certo? Então, ficar bem atento quanto a isso, tá? Não deixar cantos muito escuros, porque realmente essa é uma das principais reclamações que a gente eventualmente ouve do cliente quando a imagem não vai realmente toda clara, né? Toda iluminada. Legal? Vamos lá então só mostrar como que a gente fez essa iluminação. Deixa eu só
voltar aqui que deu uma travadinha. Vamos lá. Deu uma travada aqui, eu estou trabalhando no remoto, galera. Eu gravo o vídeo no remoto e às vezes dá essa travadinha mesmo. Vamos aguardar um pouquinho que já deve retornar. Beleza. Então vamos lá. Deixa eu só fazer aquele processo então que eu gosto de fazer, isolar toda a arquitetura, certo? E eu só vou trazer aqui a área externa, porque ela também vai influenciar na nossa iluminação. Então eu tenho aqui um grupo da área externa. E qual foi a solução que a gente trouxe de luz aqui para esse ambiente, galera? Um HDR, tá? Que foi esse daqui. Deixa eu só mostrar ele rapidamente aqui. Olha só. Ele aqui é um Blue Hour, né? Uma quase noturno realmente. E a gente aplicou um Color Correction para tirar essa saturação, porque senão a imagem iria acabar ficando muito azulada, né? Então a gente acabou tirando para deixar ela menos azulada. Deixa eu abrir aqui, acho que eu já até tinha feito aqui uma prévia, olha só. Só com HDR é esse o resultado que a gente está chegando. Deixa eu colocar aqui novamente na câmera. Vou diminuir aqui o tamanho do nosso frame buffer e vou começar um render interativo mais uma vez. Aqui eu tinha feito uma prévia sem área externa, vamos fazer agora aqui com a área externa. E mais uma coisa que eu já vou fazer também, assim que ele começar, eu vou mostrar as nossas persianas, porque elas também vão acabar influenciando na luz que está entrando, certo? Então olha só. Esse aqui foi o resultado que a gente estava conseguindo apenas com o HDR. Aqui a gente fez uns ajustes, né? Subimos a exposição, demos aqui mexemos aqui nos valores do Filmic Shadow e Filmic Highlight para ter um pouquinho mais de contraste, olha só. E aplicamos um LUT também para trazer um pouquinho mais de contraste para a cena, olha só. E sempre com valores baixos, né? Se você reparar, a gente nunca vai colocar um valor muito exagerado, porque senão ele acaba, olha só, contrastando demais. Então foi acho que 0,2, 0,3, normalmente a gente acaba indo com esses valores. Vocês estão reparando que a gente está enxergando lá no fundo direto o nosso HDR, e ele está bem estourado, né? Nesse caso, o que a gente fez? A gente colocou, já vou dar uma hide aqui também, a gente colocou alguns planes, e e aplicamos um Corona Light Material, olha só, com o emissive desligado, tá? Sempre importante deixar desligado, e uma imagem de background. Nesse caso aqui foi tranquilo porque é praticamente céu que a gente está enxergando, né? Acabou que não pegou nada da cidade ali, porque a gente tem toda a vegetação na frente. E olha só como já ficou bem mais equilibrado, né? Vou dar um hide aqui em todas as luzes. E vou... Opa, elas já estão no hide, na verdade é aqui que eu preciso mostrar elas. E vou só aqui rapidamente mostrar o que cada uma delas está trazendo para a nossa cena. Deixa eu vou usar aqui o Light Lister para apagar elas todas de uma vez. Basicamente, galera, o que a gente costuma fazer? Nesse caso, a gente colocou algumas luzes nas janelas, que elas são umas luzes de reforço. Deixa eu mostrar aqui, ó. Então, se você olhar aqui fora, ó, tem essa luz que está vindo de fora para dentro, para trazer um pouco mais de luz natural, da luz do nosso HDR. Olha só como ela já iluminou bem mais a nossa área, tirou as áreas escuras. Lembra que eu disse que os clientes não gostam, né, quando tem áreas muito escuras? Com essa luz de reforço aqui, ó, a gente consegue compensar bastante essa questão, certo? Então, isso aqui foi praticamente a definição da luz natural da nossa cena. Agora vamos colocar mais uma vez aqui na câmera e vamos mostrar, acender cada uma delas aos poucos, né? Primeiro eu vou começar a acender nessa luz, que é a luz das sancas, olha só. Na verdade tem dessa daqui, deixa eu colocar aqui só em luz para ficar um pouquinho mais fácil de selecionar. Vamos acender a outra ali do fundo, provavelmente a gente trabalhou com alguns valores diferentes, por isso que não estão instanciadas, mas se você reparar, as 4 luzes que dão a volta aqui nessa sanca, elas estão instanciadas, tá? Sempre importante também trabalhar com luzes instanciadas para facilitar aí, para você ter um controle maior, beleza? Feito isso, acho que a gente tem mais uma luz aqui de sanca também, ó. Já vou acender ela, que é aqui em cima desse ripado de madeira.
E essas luzes elas já acabaram iluminando um pouquinho o nosso ambiente, né? Porém, o que eu fiz aqui, ó? A gente acabou colocando essas outras luzes viradas agora para baixo, para simular, para reforçar essas luzes, certo? Isso daqui, é claro que a posição dela seria lá, iluminando para cima, mas o que a gente quer é trazer uma iluminação mais equilibrada e o mais de acordo com o que o cliente espera, certo? Então, olha só, colocamos as luzes viradas para baixo e trabalhando sempre aqui o directionale, né? Se você deixar aqui em 0, você vai reparar que ela vai espalhar, cancelar o autoback. Se deixar aqui o directionale em 0, a gente vai ver que ela vai espalhar mais, né? Vai marcar menos o ambiente e vai acabar dando menos sombras, né? E eu gosto sempre de trabalhar esse valor aqui para marcar um pouquinho mais as sombras, né? As projeções das sombras no chão. É que por enquanto a gente está sem aqui os equipamentos, não vamos conseguir ver exatamente isso, mas daqui a pouquinho a gente já vai conseguir ver essa questão. Então, mais uma outra luz aqui, para fazer o mesmo efeito, olha só, ali no corredor do fundo. E aqui no fundo colocamos algumas IES para marcar mais ali também as esteiras e os equipamentos que estão ali. Olha só, que eu já vou mostrar também daqui a pouquinho. Então, a luz da cena está praticamente pronta, só com essas luzes, certo? Então, ó, já vou dar um raio aqui para a gente conseguir ver tudo. Legal? Já estamos aqui com quase tudo bem iluminado. E aqui que eu posso falar aqui para vocês, pessoal, essa região aqui, ó, ficou ainda bem escura, principalmente porque o piso é escuro e porque a gente não tinha aqui nenhuma luz, né, nenhum spot, nada no projeto. E aí qual que é a nossa obrigação, vamos dizer assim? A gente precisa trazer mais luz para essa área, tá? Se eu mando assim para o cliente, inclusive foi o que aconteceu, tá? Eu estou lembrando aqui da época que a gente estava fazendo essa imagem, a gente tinha feito essa iluminação mais ou menos como estava aqui, e um dos comentários do cliente foi que realmente esse canto aqui estava muito escuro. Então, vou só localizar aqui, ó, mas eu sei que tem alguma luz aqui que eu ainda não acendi, olha só, para compensar essa questão. Então, colocamos uma luz aqui atrás, né? E aqui, ó, deixa eu só mostrar uma questão que eu acho que eu acabei não mostrando. O nosso ambiente, ele terminava mais ou menos aqui, alinhado com o banco. E a gente acabou aplicando aqui um Edit Poly, que já está até convertido aqui para Poly, né? A gente acabou colapsando, mas o ambiente terminava aqui. E aí a gente trouxe ele um pouquinho mais para trás, para justamente facilitar na hora de colocar as duas câmeras, certo? Com essa aqui a gente já conseguiria resolver com o próprio clipping, né? Mas essa aqui foi provavelmente por conta dessa daqui que a gente acabou dando esse Edit Poly, para conseguir um ângulo um pouco melhor. E no fim das contas acabamos colocando essa luz aqui nesse canto para trazer essa luz aqui para esse lado. Deixa eu apagar ela mais uma vez para vocês conseguirem ver a diferença. Olha só como ela trouxe mais luz aqui para esse canto, que era onde estava faltando, certo? Então isso é muito importante, tá, pessoal? Ficar sempre atento com essas áreas muito sombreadas, porque realmente os clientes reclamam bastante quando isso acontece, certo? Então, ó, esse aqui foi um dos ângulos que a gente renderizou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui que está a minha câmera travada aqui, vou colocar na outra câmera. Deixa eu só vir aqui para ela mudar aqui também. Epa. Agora sim. E a gente já consegue ver como ficou a renderização desse outro ângulo, certo? Só reparei aqui uma coisa, a gente não estava vendo isso no outro ângulo, né? Mas nessa câmera aqui, ó, a gente está enxergando ali o corredor, a área provavelmente dos elevadores aqui nesse canto. E aqui a gente já tem essas luzes, que faltou a gente acender elas. Perfeito, olha só. Vou até olhar mais uma vez aqui a imagem final na outra tela, para ver se eu estou esquecendo de alguma luz, mas eu acredito que não. Eu acho que era isso mesmo. Deixa eu renderizar aqui em tela cheia. Olha só. Vou deixar limpar só mais um pouquinho. Acho que está faltando acender só uma luz aqui, ó. Tem mais uma luz aqui que eu ainda não acendi aqui. E tem mais uma aqui também, vamos ver. Provavelmente essas duas luzes, galera, são luzes de reforço que a gente fez, olha só, para acender, para iluminar um pouquinho mais aqui os nossos nichos, certo?
Então, vamos dizer assim, a regra é a gente colocar sempre as luzes respeitando as origens, né, de onde está vindo a luz do ambiente, tá? Porém, a gente vai precisar depois disso fazer essa análise e compensar com algumas luzes extras para evitar realmente que fiquem essas áreas muito sombreadas, perfeito? Então, esse aqui foi o resultado final do nosso render. Deixa eu só renderizar um pouquinho maior aqui em tela cheia. Os render elements que eu costumo renderizar são esses aqui, ó. Eu já fiz um vídeo também mostrando e detalhando cada um deles. E de qualquer forma, no próximo vídeo, quando eu for fazer a pós-produção dessas imagens, a gente vai conseguir mais uma vez ver o funcionamento deles. Legal? Então acho que era isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui desse ambiente. Se ficou aí alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, deixa aí nos comentários, que com certeza eu vou ler todos e vou responder o mais breve possível. Legal? Então no próximo vídeo eu farei aí a pós-produção dessas duas imagens, né, dos dois ângulos, para finalizar a análise desse ambiente aqui de academia. Beleza? Então era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí no vídeo. Até a próxima semana. Um grande abraço e manda para render.